falar com vocês rapidinho. Cheguei agora, né? Correria, gente, correria. Vou falar com vocês rapidinho, porque assim, é muito importante o que eu tenho pra falar com vocês. Eu quase não tô aparecendo mais por causa de trabalho, correria, né? Mas a gente tá entrando aí pra gravar os cursos que a gente tem pra gravar, pra poder entregar lá na plataforma Estudo Bíblico. Porém, o que eu tenho que falar com vocês é muito importante. E eu queria que vocês prestassem atenção nas crianças de vocês, nos filhos de vocês, tá? Como eu disse lá no outro vídeo, quando eu era pequena, eu tinha uma amplitude na visão espiritual, né? Eu nasci com a visão espiritual aberta. E a maioria do pessoal da minha família também nasceu assim, né? Não sei o relato de todos, mas poucos que eu conheço, né, que eu tenho intimidade, nasceram assim, tá bom? E eu fui crescendo, né? Quando eu fui crescendo, eu fui falando com a minha mãe. Minha mãe era de outra religião, né? Minha família veio de outras religiões. E eu fui crescendo e falando pra minha mãe tudo que eu vivia, né? E por isso, por todo esse problema, né? Que eu chamo de problema, né? Porque pra mim foi um problema muito sério. Que eu estava vivendo naquela época, né? Eu lembro que muitos desse problema foram, assim, descargas emocionais muito grandes sobre mim, tá? Então, eu queria que você prestasse atenção no seu filho. Eu não queria que você banalizasse ele, desse atenção verdadeiramente ao seu filho, quando ele falar pra você, quando ele relatar, mãe, eu tô vendo isso, né? Isso, em outro caso, depois eu vou falar do Kaique, tá? Do Carlos Henrique também pra vocês. Mas hoje eu quero falar dessa criança, tá bom? E essa criança, ela chegou na nossa vida, na minha vida, né? Por causa do salão, né? É uma criança que eu cuidei da mãe dela, fiz cabelo da mãe dele, eu fiz cabelo da mãe dele, eu cuidei dele, né? Desde da gravidez, né? A gente tem aí 20 anos de salão de beleza, né? E aí, quando eu me torno pastora, né? Essa criança tem essa intimidade lá na nossa igreja, vai, né? E aí eu posso cuidar mais dessa criança hoje, não somente como alguém, né? Que tá dentro do salão orando pelas pessoas. Mas agora eu posso pastorear e instruir essa criança, tá? E aí, irmãos, o que acontece? Acontece que essa criança, no final do culto, a gente estava terminando o culto, de repente o Senhor falou para mim assim, não para agora, não encerra o culto, ouça a voz da criança. E aí o Espírito Santo começou a me trazer tudo aquilo que aquela criança estava por dentro, todos os pensamentos que passavam sobre a cabeça dele, tudo que estava ocorrendo ali, aquela batalha numa criança de 13 anos, 12, 13 anos, se eu não me engano. Entendeu, irmãos? E aquela criança, eu não vou falar pra vocês tudo, né? Não vou relatar pra vocês todo o acontecimento, porque, irmão, são coisas, assim, muito feias. Muito, muito feias, extremamente feias, né? Que aquelas entidades estavam instruindo aquela criança a fazer. Estava perseguindo de tal jeito, de tal modo, tá? Que chegou a ameaçar a criança, chegou a falar com a criança, você tá aqui na igreja, mas isso aqui não é lugar para você, né? E a criança não sabia o que fazer, né? E aí, no final do culto, quando a gente faz a nossa roda, eu vou dar um pause aqui rapidinho, peraí, eu vou dar um pause. Eu cheguei a gravar esse vídeo dirigindo, mas como a pressão estava muito grande na gravação do vídeo, eu não sei se a Silvana já excluiu o vídeo, mas depois eu vou ver com ela se ela não excluiu o vídeo. Porque lá eu contei com detalhes. Aqui, como eu já tô em cima da hora para chegar e fazer as coisas, eu não vou conseguir contar com detalhes, tá? Mas o que acontece? Acontece que eu bloqueei o acesso daquele espírito àquela criança, né? No mundo natural. A gente já tem acompanhado ele durante um tempo, né? Como a gente disse, já era filho de pessoas que trabalhavam lá, que cuidavam do cabelo comigo no salão. E quando eu pastoreei, comecei a acompanhá-lo também. E aí, o que acontece? No primeiro momento que eu tive esse contato, que o Senhor revelou pra mim o que estava acontecendo por detrás das entrelinhas, e foi algo, assim, muito sério, tá?
eu bloqueei o acesso espiritual desses demônios a essa criança, tá? Eu bloqueei. Eu dei uma ordem para que eles não pudessem mais conversar com a criança, tá? Para que eles não pudessem mais instruir as crianças e estava vedado todo acesso espiritual sobre daquelas crianças pela vida deles. E como surgiu isso, né? Depois eu vou explicar para vocês o que acontece. A criança já nasce com dom. Ela já nasceu com dom. E o que aconteceu comigo? Eu, Priscila, tá? Eu, Priscila, como eu disse para vocês, eu tinha o mundo espiritual para mim aberto 24 horas por dia. 24 horas aberto por dia. E uma pessoa que tem um mundo espiritual aberto 24 horas por dia, ela vai ser uma pessoa que vai ser infeliz. Totalmente infeliz. Eu era, né? Eu era totalmente infeliz porque eu via o fluxo espiritual o tempo todo. Eu via a maldade, né, do fluxo espiritual. E vou falar para vocês, os anjos de Deus, eles são tão humildes que eles não se revelam o tempo todo, tá? Assim como os anjos caídos, tá? Então, os anjos de Deus, eles não se mostram para você o tempo todo, só em alguns momentos que eles se apresentam, eles falam, tá? Já conversei, já vi, já se manifestaram para mim, tá? Já vi anjo alado, já vi querubim, já vi alguns tipos de anjos, né? E são assim, o mundo espiritual, se eu for tentar falar para vocês tudo, não vou conseguir colocar em palavras. Porque o mundo espiritual, por isso que eu falo com vocês, às vezes tem anjos que vão te assustar, né? Então, tem anjos de Deus que vão te assustar. Mas isso aqui não vem ao caso agora, só para tentar explicar para vocês. Então, como acontecia um fluxo muito grande na minha vida de espiritualidade, quando eu aceito a Jesus, né? Que o Kaique era novo, e aí eu fiquei sabendo de muitas coisas, né, espirituais da minha vida, né? Eu entro na igreja SEAD do Barreiro e eu conheço o pastor Antônio Bertúcio. E ali o pastor Antônio Bertúcio começou a me ensinar muita coisa, né? 90% eu aprendi sozinha, né? E 10%, quando eu encontro o pastor Antônio, ele começa a me instruir na área da igreja, da eclésia, né, do ministério. Então, todos os dias à tarde, o pastor Antônio vinha aqui, a gente conversava, e eu pude compreender melhor aquilo que eu vivia. E ele sabia o que eu vivia, ele acreditava no meu chamado, e ele lutou pela minha vida, e hoje eu tô aqui, né? Hoje eu sou a pastora Priscila Fagundes, não porque eu quis, porque o Senhor me escolheu para isso, né? E nesse interim, né, antes dele morrer, eu vi os 3 últimos meses da vida dele, eu via, né, a morte no rosto dele, via literalmente. É algo assim surreal, mas eu via, e ele sabia que eu via. Tanto que no último momento ele veio aqui conversar comigo, né? Ele sabia que ele ia partir, quem estava com ele nos momentos sabiam também, né? Porque eram pessoas muito próximas a ele, então eu não sou exclusiva, né? Só que antes dele partir, ele veio aqui, conversou comigo e falou: você sabe que eu tô indo embora. E aí falou algumas coisas, né? Que depois eu pego essa parte e conto pra vocês particularmente, tá bom? Coisas lindas que ele já via que eu ia me tornar uma pastora lá na frente. Ele já sabia disso. E eu fico muito feliz hoje, né? Que ele foi embora, mas um amigo dele, pastor João, me ajuda no ministério, cuida de mim. E eu fico muito feliz porque é algo que pra mim é muito lindo, né? Que mesmo depois da morte dele, né, Deus colocou um amigo dele para cuidar, para me ajudar, né, com as coisas espirituais que eu preciso de ajuda. Então, assim, naquele momento dos 3 meses antes dele morrer, eu via a morte dele, a roupa que ele ia ser enterrado, o caixão dele, como seria, as flores, as coroas de flores, tá, que seriam entregues para ele. E quando ele morreu, que eu cheguei dentro da igreja e vi exatamente aquilo que eu já tinha visto, eu pedi algo ao Senhor. E naquele momento foi talvez um momento mais triste da minha vida, mas um momento mais alegre da minha vida. E é isso que eu luto até hoje,
para conquistar aquilo que ele conquistou, né? No momento que eu cheguei na igreja, eu vi a igreja toda cheia de fumaça. Eu vi com os meus olhos abertos a igreja cheia de fumaça. E entre o caixão dele, a fumaça rodeava o pedestal que segurava o caixão. E rodeava assim, sabe? E a fumaça ficava dando aquela voltinha. Não tem aqueles rodomoinhos... A minha língua aprende. Redemoinhozinho que vocês viram em filmes? Então, é exatamente aquilo. E aquela fumaça rodeava. E eu lembro que eu falei com um pastor, falei, por que jogaram fumaça dentro da igreja? E ele falou assim, não jogaram fumaça dentro da igreja. E eu vi a glória, e não foi somente eu que vi, mas 2 pessoas viram, tá? Stanislau, o nome dele, e o outro era o Gabriel, tá? E aí eu vi aquele fluxo espiritual muito lindo, e isso me encantou, por um lado, ele sabia que ia morrer, ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo, ele estava se consagrando para isso, e a glória de Deus se apresentou no dia do velório dele. E isso eu busco para minha vida, né? Lutar o tempo todo e no último momento saber que até o meu corpo ali vai estar diante do Senhor. Isso é lindo, tá? Isso para mim é um exemplo, tá? Então, mudando, naquele momento eu falei com o Senhor, fecha meus olhos. Fecha meus olhos porque não é normal uma pessoa ver essas coisas assim, desse jeito, tão nítido, tão palpável. Isso vai me enlouquecer, eu falando com o Senhor, isso vai me enlouquecer. Eu sei que eu sou uma mulher de oração, eu sei que eu tenho esse chamado lindo, mas dói demais ver as pessoas que a gente ama partir. Dói demais o Senhor falar como vai partir, a roupa que vai vestir. E naquele momento ali, do velório do meu pastor, eu pedi ao Senhor, eu falei, se o Senhor me ama, então tira um pouco da visão. Não tira tudo. Quando eu estiver pronta de novo, devolve tudo. Mas enquanto isso estiver me machucando demais, então fecha. E ali, Deus deu uma fechada. Hoje eu vejo, mas eu não tenho 24 horas essa visão aberta, né? De olhar para o lado, de passar na rua, ver quem tá passando junto com a pessoa, de andar na rua, ver quem tá no pescoço da pessoa ali, né? Para quem convive comigo, sabe muitas coisas que para quem foi meus amigos sabem de muitas coisas, né? Que acabava, eu chegava da rua e falava assim: "Ah, fulano de tal vai matar fulano de tal. Ó, vai morrer ali", entendeu? Ó, vigia ali porque eu vi assim, assim, assim. Eu chegava e alertava. E acontecia. Entendeu? Então, assim, é uma espiritualidade muito forte, que já vem de nascença, tá? O chamado, você já tem ele, você já gera ele, né? A Bíblia vai falar, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, além do chamado, Deus me escolheu para viver essa história. E aí, vendo essa criança com a mesma coisa, com o mesmo dom que eu, que é pesado, e aquela criança não sabia como lutaria, né? Porque eles se apresentavam para a criança. Eles conversavam com a criança, eles instruíam a criança a fazer maldade, fazer coisas muito feias, né? E muitas das vezes eu já tive que sair do salão correndo, né, para socorrer, tá? E aí eu faço uma oração com essa criança e falo assim: olha, você tá me ouvindo? Você não pode mais se apresentar para essa criança, você tá proibido de se apresentar para a criança. Você tá proibido de falar com ela. Você tá proibido de tocar nessa criança. Isso eu tô falando pra vocês calminha, né? Calminha, suave. Mas quem me vê na igreja, quando eu tô irada com o inferno, irmão, sai de baixo. Sai de baixo que vem autoridade e eu odeio esses bichos. Odeio, odeio. Eu sei tudo que eu passei, tudo que foi feito com a minha família, tudo que foi feito com a minha avó. Quando a minha avó disse não. Quando a minha avó disse não, minha avó não teve escolha. Quando minha avó falou assim, não quero mais dar minhas costas. Minha avó com 6 anos de idade, ficou 2 dias numa mata fechada. Minha avó falou, eu não quero mais. Minha avó era obrigada a fazer, não fazia por prazer. Minha avó era obrigada a fazer pra proteger a família. Só que aí todo mundo cresceu, minha avó falou, não quero mais. Eles pegavam a minha avó dormindo e maltratavam a minha avó, jogavam na parede, batia a cabeça da minha avó, entendeu, na parede, e falaram com a minha avó. Eu lembro que na época eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro disso como se fosse hoje. Você não quer? Então, a partir de hoje eu coloco uma doença em você e vou te matar. Minha avó não tinha direito de falar não. E sabe o que eu amo em Cristo? Eu sou apaixonada por Cristo, vocês sabem que sou, né? E sabe o que eu amo em Cristo?
é que se eu falar não pra ele, ele vai falar tudo bem. Tudo bem, você não me quer? Tudo bem, vai viver a sua vida. Só que há consequências. Lembra que eu falei no outro vídeo pra vocês? Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem meio termo. Ah, eu não sou de Deus, mas eu também não quero ir na igreja, vou continuar adulterando, vou continuar traindo, ou até vou pra igreja, tô lá no altar da igreja, mas eu vou trair, eu vou adulterar. Já pensou? Você é do diabo. Tanto na igreja ou não. Você adulterando, fazendo maldade com a vida dos outros, falando, levantando falso calúnia da vida dos outros. Irmão, você pode estar na igreja, você pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser presbítero, pode ser qualquer coisa que for. Pode estar mentindo no altar, você é do diabo. E aí, o que que acontece? Eu proibi, né? Eu dei uma restrição, eu bloqueei a criança. Eu fiz um bloqueio espiritual da criança. E eu tinha descoberto que eu aprendi, irmãos, o Espírito Santo é muito lindo. Ele conduz a gente naquilo que a gente precisa. Se chama palavra de sabedoria, que é um dom, né? Tá lá, são parte dos 9 dons do Espírito. Eu aprendi no momento quando eu bloqueei o acesso daquela entidade lá na minha família, na casa dos meus pais. Meu pai manifestou, né? E aí eu bloqueei sem saber, falei, você nunca mais vai botar o pé aqui. E ele nunca mais manifestou no meu pai, daquele jeito. Nunca mais. Eu tinha acabado de entrar na igreja. A última vez que teve um acontecimento assim foi quando eu operei, saí do hospital, desci do hospital lá em Petrópolis e fui para casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, aquela entidade da família que ficava lá zanzando por aquele lugar, porque eles ficam, tá? Isso se chama espíritos familiares, tá? E ali, quando eu cheguei na casa da minha mãe, operada, toda cortada, aquela entidade apareceu na beira da cama e falou assim, eu tô indo embora porque eu não posso ficar com você aqui. Mas quando você sair, eu volto. Quando você for embora, eu volto, porque aqui eu tenho alimento. E aí, ele me mostrou o local que ele estava se alimentando, tá? E ele falou assim, assim que você sair, eu volto, porque aqui eles me dão comida para comer. E a comida era contenda, confusão, fofoca, disse-me-disse, mentira, aborto, adultério e todas essas outras áreas espirituais que estavam acontecendo, que muitas vezes acontecia no oculto, né? E não cabe aqui falar sobre isso. Mas quando a última vez que eu tive contato foi nesse momento que eu operei em 2018. E aí eu desço de Petrópolis e vou direto pra casa dos meus pais. Meu pai me cedeu a cama dele, tadinho. Eu amo meu pai, irmãos. Meu pai era uma pessoa muito complicada. Depois eu conto a história do meu pai pra você. Meu pai, eu era a única pessoa que podia sentar com meu pai e argumentar. Era eu e Gilberto, né? Era eu como menina e o Gilberto como menino, né? E glória a Deus que no último momento toda a família tava lá pra assistir ele, tá? E depois eu conto pra vocês também essa história, porque é bom ficar relatado, né? E aí, o que que acontece? Eu bloqueei o acesso dessa entidade nessa criança. Sabe o que que ele fez? Sabe o que que ele fez? Fiquei sabendo ontem, dia 3 de agosto de 2026, para ficar gravado aqui para você. Ele não podia mais chegar perto da criança. Ele não podia mais chegar perto da criança no mundo natural. Ele entrou no mundo dos sonhos para falar com a criança. Ele chegou para a criança e falou assim, olha... As crianças me chamam de tia, né? Eu acompanhei muitas crianças. Eu sou mãe, eu sou tia, eu sou vó. Então, quando você vê me chamando de vó, tia, porque assim, eu ajudei muitas pessoas aos 20 anos de ministério, né? Eu tenho 20 anos de ministério. Então, eu ajudei muitas pessoas. E aí, eu fui ganhando esses títulos lindos que eu amo, né? Às vezes, as pessoas me ligam, mãe, seu netinho nasceu, olha aqui a foto dele. Então, eu fico muito feliz por isso. E essa criança falou assim, tia, depois no final da oração lá do culto, que a gente tá fazendo uma campanha com ele. Aí a criança virou e falou assim, ô tia, você sabe o que que aconteceu? Falou chorando, tá? Você sabe o que que aconteceu, tia? Ele chegou no sonho e falou pra mim assim, olha, sua tia me bloqueou de falar com você no mundo natural. Mas aqui no sonho eu vou te perturbar. Aqui no sonho eu vou te destruir. Aqui no sonho eu vou acabar com você. E a criança tinha medo até de dormir. A criança tinha medo de ficar sozinha. Até o nome dele ele falou para a criança. Até o nome dele ele revelou para a criança. E para nós que somos do mundo, que somos, né, do mundo sobrenatural, cristão vive no mundo sobrenatural uma vida inteira,
né? Se você é cristão e não vive no mundo sobrenatural, meu filho, então tu tá caído. Tu tá caído. E porque é guerra o tempo todo. É guerra, é batalha o tempo todo. E ali ele... Depois que eu tinha bloqueado ontem, antes dele me contar o sonho, eu bloqueei o acesso dele até os 15 anos de idade, de novo. Eu fiz esse bloqueio, essa contenção, porque ainda estava ocorrendo muitas coisas, tá? Coisas assim terríveis, terríveis mesmo, tá? E a gente via as pessoas na igreja chorando, sabe? Todos chorando, olhando aquela criança assim, lutando sozinha, sabe? Sem falar com ninguém. Irmãos, é muito importante o dom da igreja. Muito importante, por isso que eu falo pra vocês assim, Priscila, tá? Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem sujar o altar. Priscila, tá? Priscila, tô falando, Priscila. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem sujar o altar. O altar é tão lindo. A autoridade que se tem no altar é tão linda, irmão. É tão linda, só de você falar. Eu tenho membro da igreja nossa lá fora do Brasil. E às vezes a gente tem que dar ordem aqui para parar lá. E para. Há um peso espiritual, mas para. Entendeu? E eu fico entendendo por que as pessoas perdem a oportunidade de viver na verdade. Em Cristo. Colossenses vai dizer que o poder foi dado à igreja. E tudo que a gente fez no passado foi cravado na cruz. E Deus expôs o nosso adversário à vergonha. Olha, eles foram despojados e ainda foram expostos. E quem quer seguir um caído, gente? Só se eu fosse louca dentro da igreja. Eu queria seguir criatura. Pelo amor de Deus, segue o Criador, gente. Vive aquilo que o Criador... Você está na igreja. Eu estou falando com o povo crente aqui. Estou falando com o cristão. Eu não estou falando com o ímpio, não. Eu estou falando com a igreja. Acorda. Acorda. Eu já tive igreja onde eu tive que tirar bloqueio de pastor. Teve pastor que bloqueou o campo da igreja para demônio não manifestar. Porque estavam com medo dos demônios manifestar e contar os podres da igreja. E aí, ministra da casa do Senhor, eu comecei a ver fluxo de demônio tudo incubado. O demônio olhava pra minha cara no culto e ria. Ria, irmão. Demônio sentado no altar a ponto de pessoas de outra religião ir lá no meu salão e falar assim: Priscila, você sabe que tem parará no altar, né? Eu falei, eu sei que tem. Mas não posso fazer nada. E sabe o que acontece? Quando você não se une, você tem que meter o pé. E vou falar aqui pra vocês algo diante da câmera. Tá gravado e é eterno. Irmão, se eu tivesse que sair de 100 igrejas, eu sairia de 100 igrejas que Deus saiu dela. Às vezes Deus tá até no pátio. O pecado não pode vir do altar. Se veio do pátio, o altar conserta. Mas e quando o altar não tem moral para consertar? Aí você vai ver crianças morrendo. Aí você vai ver, sabe o quê? Prostituição acontecendo. É casal que trai o outro, é casal que adultera, é casal que... É várias coisas no altar que não deveria estar. Eu tô falando pra vocês o caso de uma criança, agora, recente. Eu tenho 20 anos de ministério. Você imagina a quantidade de testemunho que eu tenho? Você imagina? Eu já vi pastores entrar dentro do meu salão pra fazer cabelo e eu observar, né? Observei o pastor entrar. Observei a pastora entrar. E a pastora entrou no salão. E entrou junto com ela um demônio. E ficou rodeando o pé dela o dia inteiro. O tempo todo que ela estava no salão, o demônio estava rodeando o pé dela. Como se fosse um bichinho de estimação. E eu falei assim, gente, eu tô doida. Eu falando, né? Porque a gente olha pra nossa humanidade. A gente fala assim, eu tô maluca. Deus me permitiu ver, irmão. E Deus também me permitiu confrontar. E eu cheguei pra ela e falei assim, o que esse demônio tá fazendo na tua perna o dia inteiro aqui dentro? Eles não têm permissão para entrar. Mas Deus permitiu para eu ver o que estava acontecendo. E eu perguntei para ela, o que esse demônio está fazendo no teu pé? Como se fosse um bichinho de estimação. Eu perguntei para ela. Eu confrontei para ela. Isso, irmão, tudo isso tá tudo gravado, tudo registrado. Lá no salão a gente registra muita coisa. Só que eu não exponho muita coisa, tá? A gente registra por segurança, né? Então,
eu perguntei pra ela, o que tá fazendo esse demônio aí no teu pé? Irmão, um demônio tá no pé de um pastor o tempo todo. Geralmente durava o quê? Uns 4 horas, 5 horas no salão fazendo um cabelo, né, um mega hair, ou um tratamento profundo. E aí, durante todo esse tempo, um demônio tá ali, quietinho, no pé, é porque tem intimidade. E se tem intimidade com o diabo, não dá pra ter intimidade comigo. Porque eu luto contra mim mesmo pra viver Cristo o tempo todo. E as coisas que eu batalho são muito pesadas pra brincar. A gente tá vendo aí muita gente na igreja crescendo, evoluindo, mas o ministério tem que estar purificado, tem que estar santificado. A gente não é perfeito, mas a gente tem que ter pelo menos um pouco de hombridade e caráter. Um pouco não, buscar viver, né? Viver 100% isso. E ali, irmãos, eu vi que a batalha, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Né? E ele falou ali diante da igreja, do ministério todo, né? Ele falou, tá acontecendo isso, isso. Aí depois, e eu fui falando, falei, ó, se eu tiver mentindo, você me desmente aqui na cara de todo mundo. O que eu vou falar com você? Se eu tiver errado, você me desmente na cara de todo o meu ministério. Me desmente logo, que só assim, eu gosto desse negócio. Irmão, eu gosto disso. Eu gosto de prato limpo. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, me desmente na hora. Porque se toda a igreja, se todo pastor tivesse um pouco de caráter para poder viver, tá com pendência com o diabo, que seja exposto. Eu lembro que uma vez eu tive que ir embora de uma igreja, né, onde eu tive que conversar com o ministério, com os pastores sobre algo muito sério que estava acontecendo na igreja, né, que poderia acontecer, morte que iria acontecer, né? E aí eu cheguei para eles, fiz uma reunião com eles e falei, ó, vai descer alguém a sepultura aqui. Porque eu tô vendo uma entidade no meio... Irmão, no momento da reunião com esses pastores, a entidade se apresentou dentro da igreja. E ficou para mais da metade da igreja olhando ela e falando assim, ó, tá aqui, vai matar alguém. E matou uma das pessoas que foi fundamental na minha vida. Matou alguém que eu amava muito. Quando eu soube da notícia, eu chorei demais, irmão. Porque fazia parte das minhas meninas do PF Cabelos do começo, que vinha para dentro da minha casa, que fazia cabelo dentro da minha casa. Entendeu? Então, tudo foi alertado. Mas só que a vaidade, por isso eu vou dar um conselho para vocês hoje. Depois eu faço outros vídeos falando de outros relatos. Eu vou falar com vocês, pastores, hoje. Ouçam a voz das pessoas dentro da igreja. Busquem esse dom de sabedoria. Busquem discernimento para saber se é verdade ou não o que está sendo dito pela ovelha. E aquilo que é de Deus, irmão, vai se cumprir. Não é porque é uma criança que você vai fechar os seus olhos, os seus ouvidos. Não é porque é um membro, não é parte do ministério que você vai deixar de ouvir. Eu sempre ouvi a todos. Irmãos, se você não tem noção, muitas das vezes Deus leva... Crente não vai lá no meu salão entregar recado. Crente, eu conto pra você, eu conto com você. Conto. Eu tenho 13 anos na Mantiqueira. 13 anos na Mantiqueira e 7 anos de salão dentro da minha casa e 13 anos no salão na Mantiqueira. Se eu conto no dedo 10 pessoas que foram entregar recados no meu salão até hoje, é muito. Sabe por quê, irmão? Parece que eles têm medo de subir aquilo de lá. Parece que eles têm medo de subir aquele salão. Entendeu? É muita fofoca, é muita mentira, é muita pena jogada com o nome dos outros aí fora. Agora eu quero ver, irmão, o que eles vão fazer para poder trazer de volta, tentar limpar toda a sujeira que eles fizeram, tá? É muito fácil falar, a Priscila é isso, a Priscila é aquilo, a Priscila é aquilo outro, mas difícil é me chamar de irmã e me ajudar nessa obra, onde crianças têm sido alvejadas pelo inferno, onde famílias têm sido destruídas, onde ministros estão sentados na cadeira do altar todo errado, todo podre, enquanto mulheres são expulsas de dentro de casa. É sobre isso. Aí a Priscila é chata, enjoada, difícil de lidar. Irmão, eu sou muito chata. Eu sou muito enjoada. Eu sou extremamente difícil de lidar. Sabe por quê? Porque quando a moral, ela acaba, quando a honestidade, ela falha, quando você ainda
Vamos dar uma oportunidade, né? Vamos esperar o irmão se levantar. Vamos conversar para ver se ele quer algo, se ele quer se levantar, se ele quer ser corrigido. Mas quando a pessoa não quer ser corrigida, o que você vai fazer perto de pessoas assim? Para se corromper? Para ficar com cheiro de bosta? Com cheiro de, né? De coisas podres, cheiro de cadáver? Não, mete pé. Por isso eu tô alertando vocês hoje. Dentro da igreja de vocês, observem as crianças. O que eu tô pegando de caso de crianças que tá sendo agora atingidas espiritualmente por espíritos malignos não está no gibi. Ah, mas eu sei diferenciar o que é demônio, o que é carne, o que é o espírito. Por isso Deus me levou para as 3 áreas do estudo, tá? Do estudo dentro das faculdades, das universidades, para eu conseguir entender. E eu tô falando para você, as partes espirituais existem. Tem depressão? Tem. Não é demônio. Demônio é oportunista. Usa a baixa da imunidade da pessoa com depressão, aquela tristeza daquela pessoa para poder vir. Se você tem dúvida, né? Você que é crente, tem dúvida ainda, vai ler o livro de Lucas. O Lucas era um médico e relata isso, que o próprio Jesus, ele teve hematidrose, teve depressão e os discípulos teve tristeza profunda. A partir daí você já pega um compêndio para estudar essa parte, que depressão não é demônio, tá? Então, quando você pega essa parte, cuida das crianças. Não despreze, tá? A gente está tendo muitos relatos. Muitos mesmo. Então, cuida das crianças. Eu vou estar voltando com Missão Kids, vou ver se eu amplio, né? Para não ficar só para nossas igrejas, para a gente ver quem precisa de ajuda, a igreja que precisa de ajuda, eu mando material para vocês trabalharem com as crianças, tá bom? E se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, Priscila, tô precisando de uma palestra aqui para os pais, entre em contato comigo, tá? A gente vê uma oportunidade para abrir uma agenda aí lá para outubro, novembro, tá? E aí eu consigo assistir vocês nessa área e preparar vocês para essa área, porque é muito forte, irmão. E como eu tinha dito antes, teve pastores de bloquear o campo espiritual para demônios não manifestarem na igreja. E eu vendo tudo aquilo, irmão. Demônio perturbar a criança. Demônio em culto. Demônio rir, debochar. Eu falei, Senhor, se tu és o meu Senhor e tu me deu autoridade na terra, eu tiro o bloqueio do pastor que está no ar. Eu tiro o bloqueio. Isso, irado. Porque eu já tinha visto demônios no pátio da igreja. E criança caindo, batendo cabeça, e acontecendo isso, e machucando, e acontecendo isso, e casos assim, escabrosos dentro da igreja. E eu cheguei para um pastor e falei, olha, pastor, vamos vigiar, porque tá negócio estreito aqui, muito estreito. Cheguei a falar com os ministros, ó, tô vendo um povo em cima da igreja, e ele vem com os tentáculos na cabeça do povo. Eu cheguei a alertar. Sabe o que foi falado? Não pelo ministro, tá? Não pelo presbítero. Foi chegado e falado pelo pastor. Se Deus tivesse que falar, falaria comigo. Vaidade. E a vaidade, sabe o que aconteceu? Fez com que a igreja virasse um caos. E aí eu falei, Senhor, se tu é meu Deus, tira o bloqueio. Quando eu tirou o bloqueio, irmão, um monte de demônio começou a cair dentro da igreja. Um monte de demônio. Chamei, falei, pastor, vamos conversar. Vamos botar a igreja em ordem? Vamos confessar tudo que tiver para confessar. Bota aí, joga fora, tudo que tiver para falar, fala. Faz uma reunião do ministério. Se for muito grave, leva para a igreja, porque a igreja tem que saber. 1 Timóteo capítulo 5 vai falar sobre isso também. 5 e 6. Quer entender sobre igreja? Carta de Tito e Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Quer entender tudo que você precisa entender para a igreja? Eclésia é ali, ministério é ali. E aí, sabe o que eu fiz, irmãos? Fui embora, mais uma vez. Então, não banalize muitas das vezes quem vai embora da igreja. Às vezes a pessoa que está indo embora, não estou falando todos os casos, mas às vezes a pessoa que está indo embora está cansada. Está cansada, quer proteção. Proteção. Está no ministério, se o ministério incuba coisa errada, tudo aquilo vai vir para dentro da tua casa. Tudo aquilo vai vir para tua casa, vai para sua família, seus filhos. E posso ser sincera? Diabo também dá dinheiro, tá? Diabo dá riqueza. Diabo dá. E te falo, dá e dá com força. E tem muitas pessoas que têm se vendido, tá? Achando toda a prosperidade. É Deus que tá me ajudando. Às vezes não. Tá? Às vezes é só um cala-boca para você ficar quieto. E para você não fazer o que você tem que fazer como ministro. Com o chamado que Deus te deu.
Então, por isso eu te peço, por favor, assim como um dia eu fui uma criança que totalmente desestruturada, minha família é totalmente desestruturada, e hoje eu vejo, né, esse poder de Deus na minha vida, essa novidade de Deus na minha vida, sabe, de poder, vejo o mundo espiritual? Vejo o tempo todo, mas hoje não tanto como era antes, entendeu? Anjos vêm conversar? Vêm. Anjos sentam no salão, sentam aqui? Vêm, sentam, entendeu? Mas são muito discretos. Então, eu peço ao Senhor, peço a vocês também, vocês que são mães, que estão me ouvindo, vai pro teu quarto, se conserte, se tem alguma coisa errada, se conserte. Coloca a mão na cabeça do filho de vocês e bloqueia a visão. Eu bloqueei do Kaique, eu bloqueei do Carlos Henrique, entendeu? Falei, Senhor, quando eles tiverem responsabilidade para lidar com tudo isso, traga para eles. Já diferente da Heloísa. A Heloísa já nasceu com, meu Deus do céu, um presente que eu ganhei agora, gente. É muito lindo, sabe? Então, a Heloísa já nasceu com todos os talentos e dons espirituais. E o Senhor falou para eu ensinar ela a lidar com tudo isso e não temer. Olha que coisa linda, né? Tá nascendo dentro de um berço evangélico, é muito bom. Não tá nascendo na bastardia, né? Não tá nascendo na cegueira espiritual, onde só o diabo quer se revelar. Não. Ela tem que ter um fluxo espiritual bom, irmãos. E você pode ensinar, você ministro pode ensinar, pode fazer com que eles acessem o céu, né? Desde pequenos, né? Para que eles possam viver tranquilamente, viver na paz do Espírito. É isso que eu peço. Eu peço a você, ensine a igreja. Quem tem ministério infantil, cuida do ministério infantil. Talvez, para mim, é o ministério mais importante da igreja infantil. Por isso que eu luto tanto no ministério infantil da nossa igreja, né? Eu luto tanto, às vezes peço até ofertas a vocês para fazer junto comigo as festas das crianças, né? Eu gosto demais. Já briguei muito, irmãos, porque teve momentos dentro de festa de criança que eu vi acontecer momentos assim terríveis de pessoas fumando no pátio da igreja. E eu falei, olha, vai manifestar demônio aqui dentro, tem criança aqui que vai manifestar demônio. E aí eu quero ver o que vocês vão fazer. E o pastor pegar o microfone lá na frente e humilhar a gente que estava lá atrás, vendo tudo isso acontecer e reclamando. Porque não era para estar fumando na igreja. Olha, as pessoas não têm noção do que é a Priscila, né? Eles pensam assim, a Priscila é arrogante demais. Não, irmão. Eu tenho que ser assim mesmo, sabe por quê? Porque as pessoas vão ter medo. Porque se eu fosse muito boazinha, as pessoas iam montar nas nossas costas. E eu falei, vai manifestar. Não passou 10 minutos. Teve criança que começou a manifestar lá mesmo. O negócio ficou feio. E eu já tinha avisado. Falei, não. Falei, lugar, entrou dentro da igreja, tem que respeitar. Entrou dentro da igreja, pode ser o que for, pode ser de religião, o que for, mas entrou dentro do reduto da igreja, tem que obedecer às regras da igreja. Porque se você vai no reduto de qualquer outra área espiritual aí, seja o que for, né? Não vou falar aqui o nome para não desonrar ninguém. Lá eles têm respeito lá na casa deles. E entra na igreja e começa a fumar? Que negócio é esse? E eu falei, vai manifestar demônio aqui. Vai manifestar demônio aqui. Eu quero ver o que vocês vão fazer com essas crianças aqui. Irmão, dito certo, não passou 10 minutos. Vou matar, vou cortar, vou fazer isso, vou fazer... Não posso nem falar tudo aqui. Quando vocês veem eu cortando assim, engasgando assim, é porque eu não posso falar tudo. Entendeu? Não pode falar, porque senão vai expor, né? E enquanto isso, o microfone estava lá na frente, irmão, humilhando os obreiros que estavam lá atrás na porta. Porque os obreiros eu comecei a falar, falei, vai manifestar demônio. Vai acontecer isso. E eu falando lá na porta, vai acontecer isso. E daqui a pouco as crianças toda opressa dentro da igreja, toda oprimida dentro da igreja, tudo criança chorando. Tem foto, tem vídeo isso, tá? Tem foto, tem vídeo. Tudo que eu tô falando pra vocês eu tenho registro. Tá bom? Então, por favor. Chegou na igreja, mãe, outra coisa importante, ministério. Chegou uma gente nova, chegou uma pessoa nova, vai cuidar da igreja. Cuidado, vigia. Tem muito demônio, muita gente infiltrada dentro da igreja para destruir criança. Chegou dentro da igreja, vigia. É psicopedagoga, é neuropsicopedagoga. Vigia. O inferno também está preparando os dele. E o céu era para estar preparando os seus. Vou desligar porque meu marido chegou do trabalho e eu vou dar atenção pro meu príncipe. Beijos, paz de Cristo.